Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Trabalhar na Salina, eu trabalhei depois com minha filha primeira, ficou grandinha, né, que eu não ia deixar ela sozinha. Aí pegava às 7 horas, você sabe de nada não, filho, deixa arreava 10 horas, 10h30. Aí vinha para casa, almoçava, meio-dia voltava para o serviço de novo. Aí arreava 4 horas. Puxava sal, tirava sal no carrinho. Tirava pouco, tirava R$ 30 por semana. Sabe? Às vezes tinha para comer, às vezes não tinha. Muita dificuldade. Às vezes, é como eu estou dizendo, às vezes tinha, às vezes não tinha. Aí uma irmã minha morava ali, eu pedia cheguei a pedir as coisas a ela para comer. Caramba. Mas o patrão gostava tanto de mim que vinha me buscar aqui. Aí depois que eu deixei a Salina, foi que eu comecei a pescar. Nós morávamos num barraquinho. Ali atrás daquilo ali, era um barraquinho de serviço dos trabalhadores, sabe? Aí depois, quando eu casei, eles tiraram os empregados e botaram nós para morar ali. Mas também as coisas foi tudo ganhado. Guardinha vem, eu acho que lá ali, banheiro vem também. Deus Pai, Deus Espírito Santo, nessa quinta-feira, nas horas de Deus, da Virgem Maria, eu te rezo as orações do teu corpo, aparece no teu nome, agora, que te guarde a todos protetores, São Paulo e São Damião. A senhora aprendeu a questão da reza, foi lá no Ceará, não foi? Eu ia vir assim, por causa da minha família, né? Quem era o rezador lá? Vicente da Marcena, João da Marcena. Eram seus tios? Meus tios, irmão da minha mãe. Tá? Aí tudinho, lá no todo da minha família, tudo é rezado. Mas a senhora começou a rezar depois daquele dia que a senhora foi lá em Chipunha ou não? Não, eu já tinha tudo na minha ideia, mas dentro do dia que eu vi, eu não sei que deu um branco em mim, eu nessa casa, não sei que era nessa ou naquela lá, que eu vi aquela pessoa entrar, porque tu não entende, assim, passou, deu um branco em mim, como quem diz assim, tu agora, aqui é Padre Inciso Juazeiro, aqui é Nossa Senhora das Graças, aqui é São Francisco, aqui é o Bastião, aqui é Santo Antônio, São José e Santo Antônio de novo, 2 Santo Antônio. E aqui é Nossa Senhora Aparecida, aqui é São Benedito, aqui é São Paulo e São Damião, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Atadores dos Nó, Nossa Senhora da Penha, as minhas criancinhas. Essas crianças aqui são muito. Essas crianças são de ouro. Eu não dou por dinheiro nenhum. Conforme a situação do fulano. Se o fulano está com cobreiro, eu rezo. Eu rezo, mas o remédio de farmácia só passa aquele que chama, que é azulzinho, como é o nome? Lavar com aquilo. E a folha da fava, a folha da arruda e a arnica. Passa tudo no liquidificador e coa. Não bota água, não vai pingando aos poucos. Liga, desliga. Quando está batido, você pega um paninho bem limpinho, uma caneca limpinha também e coa. Depois que coar, aí bota uma colher de azeite doce. Aí bota na geladeira. Aí quando de manhã de tarde lava com aquele negócio da farmácia e pega uma pena e passa. Põe só um pouquinho, deixando de lá. Quantas pessoas já curei de cobreiro? Eu tenho pena, eu tenho dó. Vou falar um pouquinho da minha infância. Sou filha de mãe preta com pai branco. Minha mãe era costureira,
Minha mãe era faxineira, minha mãe era empregada doméstica. Sabe aquelas mulheres que fazem de tudo um pouco? Quando a gente era criança, ela já trabalhava fora, em casa de família, mas depois, logo em seguida, quando minha irmã nasceu, ela parou, que aí eram 2 crianças. Depois disso, ela teve mais 2 filhos, então, filhos da minha mãe com meu pai são 4, né? Somos 4, 3 meninas, eu sou a mais velha e um menino. E aí, a gente morava no centro do Rio, naqueles casarões que o pessoal chama de cabeça de porco. Então, assim, eram casas enormes, casarões antigos, que moravam várias famílias em cômodos, e os banheiros eram banheiros coletivos, a pia era uma pia coletiva, o tanque era coletivo, então eu vivi nesse ambiente. Um ambiente muito rico culturalmente, porque lá vivia nordestinos, vivia cariocas, viviam negros, brancos, vivia todo tipo de pessoa, né? E aí dentro dessa família, que o pai era branco e a mãe preta, eu ouvia minha mãe falar que a gente era clarinho, que a gente não era preto, hoje falando, né, preto retinto, que a gente tinha pele clara, cabelo bom, minha mãe falava isso, cabelo é bom. E ela tinha um orgulho porque ela achava de alguma forma que estava clareando, que a gente era mais bonito, enfim. Que isso, a gente sabe hoje em dia estudando, que isso vem até de uma ideologia, né, lá de trás, e que veio permeando esse senso comum, né. Hoje, como professora de história, historiadora, eu entendo todas esses signos, né. Então eu fui criada nesse ambiente da família branca. E aí eu já conheci o racismo, só que eu só entendo isso hoje, né. A gente, de alguma forma, era preterido, de alguma forma a gente não era os mais bonitos. Eu chamo de, o que os pesquisadores chamam de racismo recreativo. A minha família, essa família branca, ela contam piadas. Só podia ser preto, macaco. Então, sempre estereótipos negativos do preto preguiçoso, do preto que não teve nada porque não quis, porque é bandido porque quer. Você se sentia preta? Eu me sentia preta, mas eu não me sentia tão preta. Eu achava que eu era mais clara. Mas eu sabia que eu era preta, porque a minha família me tratava como preta. E a minha mãe era preta, então eu também era preta, só que eu era clara. E aí tinha um outro dilema. Chegava nessa família branca, a gente era os negrinhos. A minha tia, uma tia que já faleceu, ela um dia me chamou de negrinha. Você é uma negrinha. E o negrinha não é você brincar com seu filho, minha negrinha, ou então, minha negrinha, mas de uma maneira afetiva, afetuosa. Era um negrinha racista. Minha mãe morreu quando eu fiz 20 anos e eu tive um pai super agressor. Esse pai branco, ele toda a vida foi um pai agressor, um pai mesquinho, um pai cruel. A minha mãe levava aquele casamento e ela dizia: é ruim com ele, pior sem ele. Essa era uma frase clássica das mulheres do passado. Toda a família tinha conhecimento disso e essa família branca passava pano. Eu era agredida, eu apanhava com 20 anos de idade, 22 anos de idade. Meu pai já pegou a arma para me matar. Ele é um homem violento, que tem armas em casa, mesmo sem porte. Foi uma temporada que a gente passou de violência, né? Ele bateu essa irmã menor de 10 anos, na época tinha 10 anos, ele bateu nela uma vez, deixou o olho dela roxo. Cheguei do trabalho, ela estava com o olho roxo. Eu procurei uma advogada do meu trabalho para saber o que eu poderia fazer para ameaçar ele, para que ele não encostasse mais a mão nela. E eu fiz o que a advogada me orientou, e ele ficou com medo. Mas assim, a gente não tinha suporte familiar. Chegou um dado momento que não dava mais, e eu tive ajuda de uma pessoa, na época, que me ajudou a vir para cá. Quando eu cheguei aqui, sozinha, novinha, indo pra praia, explorando a cidade, feliz, né, porque estava longe daquele ambiente agressivo, né, eu conheci o pai das minhas filhas aqui. E foi quando eu engravidei logo em seguida, né. E aí veio uma outra etapa da minha vida, porque eu estava distante dessa família agressora, porém reproduzindo tudo que eu tinha aprendido. E aí não dá em outra, porque aí você vai arrumar um marido e uma família que vai reconhecer em você o desvalor que você já carrega do outro lugar. E eu tinha isso. Em um dado momento, eu engravido de novo. E aí foi o caos, né? A gente se separou, tava de barriga ainda, a gente se separou. Passei toda a gravidez sozinha.
trabalhando, pintando biquíni. Tenho foto com barriga desse tamanho, trabalhando, pintando biquíni, sofrendo, mas eu tenho isso de bom. Quando eu tô sofrendo, é quando eu mais produzo, quando eu mais sou criativa. Não que eu queira sofrer, mas é como se fosse minha válvula de escape. Eu tô sofrendo, então eu não aceito sofrer, eu choro, me permito chorar, eu sofro meu luto, mas eu dano a produzir. Aqui eu, com um pouco antes de eu sair de casa, até os 7 anos eu só conhecia meu pai pela uma foto, e aos 7 anos ele reapareceu e me pediu para adoção, na qual minha mãe concebeu, e aí fui adotada por ele, pela esposa dele, ganhei mais 2 irmãos. Um dia, porque meu pai levou muito tempo, que eu não sei o tempo, não sei o período, fazendo várias coisas que eu achava que me deixava como um trapo humano, não tinha voz. Só que ninguém sabia, e ele sempre falava: eu sou seu pai, você não deve falar isso para ninguém, ela não é a sua mãe, você tem que confiar em mim. E era isso. E ele saía tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Estava tão natural o que ele fazia, que quando eu entrei para lavar o rosto, botei água para ferver do café, quando eu entrei no banheiro para lavar o rosto, ele entrou. Ele entrou no banheiro. Aí quando ele entrou no banheiro, poxa, eu me levei um susto, porque eu me sentia seguro quando minha mãe estava em casa. E eu me assustei e comecei a tossir, porque eu tenho um pigarro. Desde aquela época eu tenho um pigarro nervoso, que toda vez que eu ficava sozinha eu tinha esse pigarro. Comecei a tossir. Ele deve ter ouvido minha mãe no corredor, eu estava tão assustada com aquilo, que eu só vi ele dando um pulo para fora do corredor, e minha mãe perguntando assim: fulano, você estava no banheiro com Jaqueline? Aí ele falou: não, Isa, não, eu não estava no banheiro não. E aí, pela primeira vez, eu lavei minha alma e pensei assim: ele mente pra mim, porque ele mentiu pra minha mãe. E às 6 horas em ponto ele saía para ir comprar os 4 jornais, que ele sempre fez isso a vida inteira. Saiu tranquilamente. Quando ele subiu a rua, que a gente via até a esquina, minha mãe foi fechando as janelas todinho, igual ele fechava. E eu fiquei, e ela fechou todas, porque ele fazia isso toda vez, era um ritual. Ele fechava todas as janelas e me chamava pro meu quarto. Ela fez a mesma coisa. E eu fiquei assustada, pensando que ela ia fazer alguma coisa comigo. E aí, quando ela entrou no quarto, eu já estava esperando, ela mandou eu tirar a roupa. E ela virou e perguntou para mim: Jaqueline, seu pai estava dentro do banheiro com você? E eu comecei a chorar e falei: estava. E tem acontecido isso, porque pela primeira vez na vida eu pude falar a verdade. Naquele momento ela falou: olha, a partir de agora, você nunca mais vai ficar com ele sozinho. Quando eu sair pra rua, ela não falou assim: você vai sair comigo. Ela simplesmente, eu nunca tinha ido na rua sozinha. Eu ia para a escola com ela. Eu era uma das poucas crianças que ia com a mãe para a escola. Porque ela me cuidava, tipo assim, era um troféu para ela. Eu cuido dela direito, ninguém nunca vai falar que ela não é bem tratada. Ela, imediatamente naquela semana, ela não falou nada com meu pai. Ela pegou essa amiga dela, a amiga dela falou: eu conheço um advogado. Aí o advogado falou para ela assim: minha senhora, eu tenho uma filha de 11... Isso aconteceu há 40 tantos anos atrás. E o mundo é machista. Ela falou: minha senhora, eu tenho uma filha de 11 anos. Se eu ousar fazer qualquer coisa com a minha filha, ela imediatamente vai relatar à mãe. Se aconteceu isso com a sua filha, ela permitiu. Ela saiu com a cabeça dela super confusa, veio para mim e falou isso. E a solução que ela encontrou foi me botar na casa de família. E a partir daí, eu fui para a primeira casa que a amiga dela arrumou, que a minha tia de consideração, ela era costureira de casa de família rica. Eu trabalhei dos 13 aos 19 anos em casa de família. A casa que dizia, que não era pelo valor, a casa que dizia: eu te dou a chave no primeiro dia,
era a casa que eu escolhia. Por quê? Porque eu me dedicava totalmente às casas, porque eu precisava de referência de um lugar para morar. Comecei a pescar com 9 anos com meu pai. Aí depois eu casei com ele, eu pesquei com ele quando eu fui casar com ele, eu casei com ele com 15 anos. Comecei a continuar a pescaria com ele, eu pesco até 52 anos hoje. Tive filhos, sou mãe de 7, mas só tenho 5 vivos. Tenho 16 netos, tenho 9 bisnetos. Estudei uma vez só, gente, eu não aprendi, não sei ler, não sei fazer nada, só sei ensinar mesmo meu nome. Porque tem gente no meu lugar que não pesca, mas depois tem carteirinha, mas recebe e eu não recebo nada. Só que eu acho errado isso. Todo mundo recebe e eu não recebo nada. Todo. E lá perto de casa tem muita gente que nunca molhou o rabo dentro d'água. Né, Rosane? Muita gente molhou o rabo dentro d'água e ganha um defeso. Eu, 6 anos sem receber um defeso. E isso é revoltante para mim. Olha, eu fui presa ali. Então, eu fui presa ali. Aí me levaram para a delegacia. Eu fiquei de 9 horas até 9 da noite molhada, pingando de lama dentro da delegacia. Eu chorava, porque a gente sem mentira, eu não chorava entre dia e a noite. Aí eles foram me dar um prato de comida, eu falei assim, não quero um prato de comida, eu quero ir embora. Aí pegaram a minha rede, cortaram um pedaço de um lado, um pedaço de outro. Não me devolveram a rede da gente, tudo cortado. Eu entrei em pânico, comecei a chorar, eu falei assim, isso é uma sacanagem. Aí a advogada chegou e falou assim, não tinha que fazer isso com ela não, ela estava trabalhando, ela estava sustentando os filhos. Fiquei até hoje, eu tenho trauma de coisa de pescar e quando eu vejo a lancha eu corro de medo. Eu sobrevivo, catando na reciclagem, né, sou beneficiada com o auxílio. Me ajuda muito, porque a reciclagem hoje até, enfim, não está nem... Assim, não tem o valor merecido, porque eu achava que tinha até... Inclusive, eu achava que para quem cata uma reciclagem tinha que ter pelo menos um plano de saúde, uma coisa assim, o governo beneficiar com um plano pra gente, porque é difícil. Porque pensa bem, não parece nada, mas o que a gente cata é um tipo de limpeza. Porque a gente tira da rua muitas coisas, uma garrafa que entope o bueiro, um plástico que a gente cata, tudo isso. Então está beneficiando, aí mesmo podia, né, ter a prioridade, pelo menos, ou doar por mês ou por quinzena, uma cesta, ou alguma coisa assim, eu não sei. Um plano de saúde, pelo menos, podia, né, a gente ter. Antes eu morava em Campos, aí eu cortava cana. Então tinha vezes que eu não tinha para dar meus filhos. Porque tinha vezes que você chegava na roça, a cana não estava queimada, a cana estava crua, você não ia trabalhar. Então era um dia que você perdia sem produção nenhuma. E eu já dependi muito dos meus vizinhos para me ajudar mesmo, alimentando meus filhos. Então eu só tenho segunda série só. Passei para a segunda série e parei. Mas graças a Deus, o tempo vai passando, aí você igualmente, eu já vendi Avon, já vendi suco na praia, já vendi picolé na praia, já vendi salgado na praia, entendeu? Então isso aí te dá a habilidade, você abre a mente nas contas. O que eu falo para os jovens é que eles, né, procuram aproveitar o tempo que eles têm. Porque, ou que seja com estudo, ou que seja com trabalho, né, e se drogar menos, porque eu vou te contar uma coisa, o negócio está difícil. Então o que eu peço aos jovens é isso, que eles, né, procuram, porque cada vez, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. Os filhos da senhora trabalham com o quê, mais ou menos? Olha só, a gente saiu agora, ele trabalha com um negócio de internet. Não foi por falta não, porque eu lutei muito para poder, faz um curso. Só esse aí que não seguiu alguma coisa, né? Ele procura sempre estudar, sempre fazer as coisinhas. E os outros é aquele negócio, né?
não vê compromisso de lado nenhum, é isso que eu falo, não tem compromisso. Tenho 2 que estão presos também, que eu quero ir. Eles tomam atitude de sair de lá, mas com outro objetivo. Eu entrego nas mãos de Deus, entrego nas mãos do Pai isso aí, e tenho certeza que Deus vai fazer essa mudança. Trabalhar, modificar o jeito de vida deles, porque se não batalhar hoje, não vai, né? Não tem porquê, não vai. Criei meus filhos, agora, né? Ajudo meus netos e ajudo ainda os filhos, ainda quando eu posso. Com licença, boa tarde. Quantos anos de vez? Já tem anos pra caramba. Tá bem? Dá licença. 2 anos, tudo bem? O quê? Eu acho que chega uns 2 anos. Caramba, muito tempo de vez. Tenho 3 filhos. Qual a idade dos seus filhos? Tatiana tem 36, vai fazer 37. Felipe tem 33. E Thales tem 34. Muito trabalho, desde novo. Estudo cognitivo. Tive 2 AVC. Fiquei paralisada. Agora, graças a Deus, estou aqui em pé. Claro que eu cuidei de muitas pessoas com Covid. Não tenha medo de chegar perto, que a doença não vem para dar nos pau. É na gente mesmo. Muitas delas falavam assim: ô, Darcy, não chega perto de mim. Eu falei: chego, te dou um abraço e vou fazer um remédio para você. A senhora faz remédio? Posso. Com o quê? Xarope caseiro, com aça-peixe, saião, xarope para tosse, gripe, essas coisas assim. Eu sou médica, você não sabe não. Aprendi tudo isso na roça. Eu sou uma pessoa que não tem aquele ritmo de continuar mais não. Eu tenho o ritmo de me acabar o mais rápido possível. Porque eu não quero perder mais ninguém na minha vida. Eu quero ir na frente de todos, do casal do Felipe ficou. O sofrimento é muito grande. A senhora ainda sente muita dor, né? Muita coisa. Hoje mesmo eu cheguei aqui em casa em pranto, pode perguntar a ela. É uma saudade tão grande e você não resiste. É uma ferida que não cicatriza nunca, né? É sempre a doença, tá em mim. Eu era até mais forte, mas depois desse tempo pra cá, eu me acabei. Porque eu tenho meus problemas, né? Não é você que vai me pagar nos problemas. Eu não posso ter quando eu vejo isso com você. Nunca na vida. Jamais. Eu posso estar com o problema que eu for. Mas eu vou chegar perto da pessoa sorrindo, brincando. É meu jeito de ser. Casei, tive meu primeiro filho com 16 anos e continuei trabalhando. Depois tive mais 2 filhos, que é o Renan, é o primeiro, Peterson é o segundo e Natiele é a minha outra filha, né? Vivi bem, tranquilo, trabalhava, a gente tinha uma vida boa e de repente perdi esposo, depois perdi pai, fui perdendo todo mundo e por último perdi meu filho, né? Peterson. Ele foi assassinado, meu filho foi assassinado, né? E aí quando você perde um filho, é um pedaço seu que se vai. Passei por problema de saúde, tive câncer, tive endometriose, fui desenganada pelos médicos, mas assim, acreditava que Deus iria me dar força e iria me tirar dessa situação, né? Porque nada é por acaso. Foi muito difícil, mas consegui seguir. Não foi necessário fazer quimioterapia, mas meus exames, o primeiro era que eu tinha o câncer, estava quase o tamanho de uma laranja, né? Minha barriga ficou uma barriga de uma grávida de 9 meses. E a última coisa que eu lembro que o médico falou: olha, você vai para casa, distrai, come tudo que você quer comer, depois você volta para você se internar. Então, quando ele me disse isso, ele estava dizendo: você vai, se despede de todo mundo, porque você não vai voltar. E nesse período todo, fui presidente de associação de morador no Jardim Peró, fiquei por 7 anos, onde consegui montar algumas coisas. E depois eu não queria mais mexer com a associação. Aí fui convidado por Cassiano, que foi a pessoa que começou a movimentar o quilombo de Baía Formosa, né? Ele era o presidente, eu era vice-presidente. Mas é tirando de Búzios, porque Búzios dizia que não tinha comunidade quilombola aqui dentro. Então nós criamos o Grupo Ciranda para cantar a história que é contada através das famílias da comunidade. Ele é criado por mim, por Soraya, Miriam e Cássia, né? Nós criamos música que fala da nossa história. Então a música que nós cantamos e dançamos é para isso. Já é um começo da gente resgatar. E aí começamos a trabalhar o turismo étnico na comunidade, trazendo alunos de escola, falando da história,
indo visitar, se formando. Então daí eu comecei pensando, vamos criar uma cozinha quilombola, que é o nome do nosso restaurante, a Cozinha Quilombola. Por que cozinha? Para todo mundo se sentir um pedaço da cozinha, sabe? Com esse nome, um lugar, você vem aqui, você se sente parte disso. E também algumas pessoas às vezes me dizem assim, quem te deu esse título de liderança? Aí eu respondo, ninguém me deu o título, eu já nasci com esse título. Eu já nasci sendo uma líder. E você não nasce, não vai trabalhando com uma ideia, eu vou fazer isso porque eu quero ser líder, não. Você vai fazendo, as pessoas que estão ao seu redor, quem sabe da sua história, vão falando a liderança da comunidade. Porque vê uma liderança em você. Então eu acho que ser um presidente de uma associação, de uma ONG, de um projeto, é ser presidente. Agora, ser líder, isso nunca vai sair de você. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Maria é outra música que eu agradecia sempre, eu sempre agradeci muito, sempre fui muito grata ao ar que eu respiro. Acreditei muito que Deus estava na minha vida, que eu estava sendo protegida, porque eu já passei por cada situação. E aí eu descobri que os orixás realmente já tinham me abraçado e é o que tem me feito caminhar e me fortalecido cada dia mais. É Deus, meus guias, minhas proteções que Deus me deu. Deus. A senhora consegue ser forte ainda no momento difícil. Querendo ou não, tem que ser. Porque, minha filha, quem nunca perdeu não sabe a dor de quem perde. E aí eu luto entre dia e a noite pescando. Pesco de dia, pesco de noite. Ninguém faz o que eu faço aí não, paizinho. Sem mentira nenhuma. Eu entrei em depressão, eu passei por muitos processos difíceis, mas tem uma palavra que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu olhava para os meus filhos, né, eu falava, não, eles precisam de mim. Então, por mais que eu esteja destruída, acabada, triste, eu tinha que secar a lágrima dos olhos, né, e seguir. Então, para mim, é Deus que não me fez deixar perder a fé e acreditar na minha família e nos meus filhos. É você lutar, né? Você ganhar força e lutar. Porque se você não... Você tá ali. Igual eu tô aqui, eu tô falando pra você. Mas pra mim tá difícil, pra mim tá ruim, mas se eu não levantar daqui e não começar a me movimentar, a caminhar, vai permanecer, vai continuar difícil. Então não. Senhor, vai de frente, me conduz pro melhor lugar. E vou seguir em frente. Hoje em dia, com 5 filhos, estou indo para o 5º neto. Na minha segunda gravidez eu conquistei voltar a estudar, me formei professora. Depois fiz faculdade, passei em 9 concursos públicos, sou concursada em 2 prefeituras, tenho 3 pós-graduações, sou psicopedagoga, sou especialista em educação especial há mais de 20 anos em Cabo Frio. E aí, que momento eu entendi? Eu falei, eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito habilidosa, sempre desenhei. E foi nesse momento que eu saí entrando. Fiz um curso pelo Senai de pintura em tecido, comecei a trabalhar com pintura em tecido e comecei a trabalhar em feiras com o meu produto desenhado, pintado, bolsas, telas. Comecei a trabalhar com biquíni, loja de biquíni. Isso me deu um gás financeiro. Isso ajudou eu a construir a minha casa que eu vivo hoje. Para eu alcançar um outro nível, eu preciso ter um nível superior. Eu preciso estar numa faculdade. E aí fui à luta. Fiz história. E aí tudo se abriu, né? Porque ali eu já comecei a trabalhar como professora, entrei num projeto lindo da UFRJ, fiz um processo seletivo e entrei. Sempre a arte permeando o meu caminho, sempre a arte se abrindo. Eu era uma professora de história diferenciada. Eu digo pra mim hoje, tudo que eu passei, ruim ou bom, eu aprendi. Eu consegui tirar proveito, eu consegui pegar aquilo ali e transformar em algo positivo, ainda que fosse uma experiência doída e ruim.
Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando